Salve, professoras e professores! Muito obrigado pela parceria de vocês no nosso canal. Vamos para a lição número 3, lição bíblica jovens. A lição 3 vai falar sobre o dinheiro e os seus perigos. Quem não gosta, né? De ter um dinheirinho, de ter uma quantia lá guardada para as necessidades, para gastar com algumas, como diz, algumas folgas. Vamos ver o que o autor vai falar para nós aqui? Fique conosco, se inscreve, compartilhe nosso canal. Lição número 3, o dinheiro e os seus perigos. O texto do dia diz: E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, verso 22. A síntese da lição terceira é: o dinheiro é útil, necessário. Todavia, o apego a ele pode impedir a entrada do reino de Deus. Será por quê? Vamos ver o que o autor nos diz? Estou curioso, eu tenho certeza que você também. Os objetivos dessa lição é evidenciar o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com obras e religiosidade. Refletir a respeito do perigo de se perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. Eita! Vai apertar. O texto bíblico de hoje está em Mateus capítulo 19, verso 16 ao 24. Leiamos. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha passar do que entrar um rico no reino de Deus. Curioso? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso? A introdução diz: Na lição deste domingo abordaremos o ensino de Jesus a respeito da correta atitude para com o dinheiro. O autor já coloca aqui que nós não estamos demonizando o dinheiro ou até mesmo ser rico. Pelo contrário, mas a utilização sábia do mesmo. Veremos o perigo de se apegar de forma demasiada a ele e os seus benefícios, a ponto de compreender a salvação eterna. Vamos analisar o texto das Escrituras, bem conhecido, o diálogo de Jesus com o jovem rico. Esse jovem era um religioso que admirava Jesus, porém, com um apego demasiado pelos bens materiais. Assim, abordaremos a respeito do perigo de se tentar compensar o amor ao dinheiro com obras de religiosidade. Vamos também analisar o perigo de perder a vida eterna com Deus por colocar as esperanças nas incertezas da riqueza. O perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com obras de religiosidade. O jovem rico vai até Jesus, mas sem disposição de renunciar às riquezas. Versículo 16. Segundo Lucas escreveu, o jovem da parábola era um príncipe.
pessoa importante da sociedade judaica. Lucas 18:18. Marcos chama-o apenas de homem. Marcos 10:17. Enquanto Mateus afirma que ele era um jovem que possuía muitas propriedades. Mateus 19:22. Portanto, o jovem fazia parte de uma minoria privilegiada que, via de regra, se beneficiava do sistema de dominação romano e da elite judaica. Este grupo é criticado duramente por Jesus e os seus discursos. Independente da sua posição, o jovem vai até Jesus e pergunta o que era necessário para herdar a vida eterna. Fica evidente o respeito do homem, ou do jovem, melhor dizendo, pelo que havia ouvido e visto a respeito do Mestre, pois considerava que ele sabia o caminho correto para se alcançar a vida eterna. No entanto, o reconhecimento e o interesse pela salvação não são suficientes. Esse processo requer arrependimento e fé suficientes para renúncia e transformação de vida, segundo Mateus 9:2, Marcos 1:15, Lucas 17:19, Atos 3:19. O jovem acreditava conseguir a vida eterna por méritos próprios. A pergunta do jovem demonstra que ele também vivia de acordo com a crença dominante na época, a qual fazia com que as pessoas acreditassem que a riqueza era sinônimo da justiça e comunhão com Deus. Para elas, a justiça se dava por meio de obras que se resumiam em rituais e esmolas aos pobres. O jovem pergunta: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Em primeiro lugar, ele chama Jesus de bom mestre, uma forma de elogio e reconhecimento de quem fazia boas obras, por isso era chamado de bom. Na sequência, ele questionava o que poderia fazer para conseguir a vida eterna, ou seja, que tipo de ritual ou caridade poderia lhe garantir uma vida eterna com Deus. Eita! De acordo com o pensamento da época, algo de piedoso poderia ser realizado para merecer a salvação. A doutrina que foi duramente combatida pelo apóstolo Paulo por meio da doutrina da justificação pela fé. Romanos 4. Entenda que o autor não está diminuindo a nossa obrigação de caridade com as pessoas que têm necessidades. Porque uma vez que nós podemos fazer e não fazemos, estamos em pecado de negligência. E isso também é bíblico. O amor ao dinheiro não pode ser compensado pela religiosidade. O jovem provavelmente ficou feliz quando Jesus responde que ele deveria guardar os mandamentos. Antes, porém, ele perguntava quais eram estes mandamentos, talvez pensando na possibilidade que Jesus tivesse uma outra opção. Contudo, a resposta não era surpresa para o judeu praticante. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Ele prontamente respondeu: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Atitude de um exímio religioso, cumpridor das tradições judaicas, com vistas a agradar a Deus. Não se engane. Agradar a tradição não necessariamente é agradar a Deus. A situação deste homem é o retrato de milhares de pessoas da atualidade, religiosos que cumprem rituais, sacrifícios e muitas obras de caridade, entre elas outras práticas, mas sem a intenção de se arrependerem dos seus pecados e se tornarem um discípulo de Jesus. Entenda, fazer caridade é obrigação do cristão. Mas entenda, para ser cristão não é fazendo caridade, mas é através do arrependimento dos nossos pecados, depositando a nossa vida e fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O jovem era consciente que lhe faltava algo. O jovem se anima para demonstrar que era zeloso com a guarda dos mandamentos, mas a realidade sabia que o seu zelo não era o suficiente. Quem pergunta, quer resposta. Se ele perguntou,
é porque ele sabia que mesmo sendo cumpridor de todos os mandamentos, ainda faltava algo. Não tem como negar. A sua nova pergunta demonstra essa verdade. Que me falta ainda? Talvez o jovem houvesse presenciado alguns dos vários debates entre Jesus e os principais líderes judaicos e fosse convencido da necessidade de mudanças internas. Os discípulos de Jesus causaram um grande desconforto aos praticantes do judaísmo, em especial aos escribas e fariseus. Eles eram os mestres da lei, bem como os principais beneficiários das interpretações que eles mesmos faziam dela. Os principais líderes religiosos, independente da situação de Israel em relação com os dominadores, sempre eram beneficiados pelo seu poder de influência e dominação. O reino de Deus, propagado por Jesus, visava a salvação, bem-estar, prosperidade e felicidade para todos e não para um grupo específico. Jesus expõe a verdadeira justiça do reino de Deus com base na lei, nos profetas e nos salmos. Portanto, a base era a mesma, que o diferenciava era a interpretação, hermenêutica. Às vezes a gente pode estar até lendo a Escritura, mas será que nós estamos na interpretação correta? Porque o texto não se resume em ler. Para se absorver o que tem num texto, é necessário as ferramentas da hermenêutica, ou seja, de interpretá-lo. Senão, que significado ou relevância terá? O perigo de perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. O apego excessivo aos bens materiais impediu o jovem de seguir Jesus, abre e fecha aspas. A resposta de Jesus não foi o que o jovem esperava ouvir. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, que aparentemente almejava ser um seguidor de Jesus e queria a vida eterna, se vê impossibilitado pela falta de desprendimento dos seus bens. O que chama atenção é que o diálogo se encerra imediatamente, porque o jovem não consegue disfarçar sua insatisfação. Pelo menos não foi hipócrita. Assim que ouve a resposta de Jesus, ele fica triste, retira-se e não interroga mais o mestre. Mateus deixa bem claro o motivo de sua tristeza e rejeição ao convite de Jesus. Porque possuía muitas propriedades. Alguns pregadores erroneamente se aproveitam dessa passagem para exigir e tirar contribuições forçadas de fiéis. Opa! E isso até dentro da nossa igreja. Entretanto, vender todos os bens e entregá-los aos líderes religiosos não são uma condição para a salvação. Não existe isso na Bíblia mesmo. Você é salvo em Cristo Jesus, não dando tudo que você tem aos líderes religiosos. O que Jesus mostra é que o apego demasiado aos bens materiais distancia o ser humano do projeto de Deus. Jesus, na parábola do semeador, já havia destacado o perigo de a sedução das riquezas sufocar a palavra. Mateus 13, 22. Ele compara essa experiência com a semente, palavra, semeada entre os espinhos, símbolo dos cuidados do mundo e da sedução das riquezas, que sufocam a palavra recebida. A palavra de Jesus foi semeada em um terreno, coração, que não estava apropriado para germinar, apesar do interesse do jovem rico. Interesse não é tudo. Jesus explica o que havia acontecido aos discípulos. Jesus, como de costume, tem uma conversa reservada com seus discípulos e revela o que havia acontecido. Ele evidencia que o apego demasiado às riquezas pode impedir a entrada do reino dos céus. Jesus afirma ser difícil um rico entrar no reino dos céus.
E na sequência, usa uma expressão bem conhecida dos judeus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Essa era uma linguagem hiperbólica para dizer que, na realidade, é impossível um rico, nas condições daquele jovem, se salvar. Os discípulos, como em outras vezes, também não entenderam o que Jesus afirmou. Eles fazem o seguinte questionamento: quem poderá, pois, salvar-se? Os discípulos também eram influenciados pela crença popular de que as riquezas significavam bênçãos e era sinal da justificação de Deus, Deuteronômio 28, 1-14. Embora os perigos da riqueza também sejam abordados no judaísmo. Provérbios 15, 16, capítulo 30, 8, 9, Ezequiel 7, 19. Jesus esclarece que a verdadeira fonte da salvação é somente Deus. Ou seja, Jesus necessariamente não está trazendo nada de novo no sentido das riquezas que eu estou falando. Ele estava apenas trazendo à memória aquilo que já foi dito em Provérbios e em Ezequiel. A vida eterna é para os pobres de espírito. As bem-aventuranças apresentadas por Jesus Cristo no Sermão da Montanha e registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 a 12, declaram ser felizes os pobres de espírito. A expressão pobres de espíritos tem vários significados, como, por exemplo, os humildes, os carentes, os modestos e os miseráveis. Contudo, o comentário bíblico pentecostal afirma que os pobres de espírito são os que percebem que estão moral, espiritual e até fisicamente falidos e sem a graça de Deus. Eles estão conscientes de que sempre necessita da graça de Deus. No caso, eu e você, amado professor e amada professora. Infelizmente, muitos são pobres, mesmo tendo muitos bens materiais, pois não reconhecem a graça, o favor de Deus, rejeitam a justiça divina, se tornam soberbos e opressores. Jesus não somente ensinou o caminho da bem-aventurança, como também testemunhou com seu próprio exemplo de vida. Jesus Cristo, tendo tudo, escolheu por amor viver como pobre. Zacarias 9:9, Mateus 21:5. Ele chorou pelos necessitados. Lucas 19:41, João 11:35. E tratou a todos com humildade e mansidão. Mateus 11:29. Teve fome e sede de justiça. Mateus 17:17. Capítulo 21, versos 12 e 13. Jesus foi misericordioso. Mateus 9, verso 13. E perseguido por causa da justiça. João 11, 46 a 53. Note que o autor não está desmerecendo a prática da caridade. Pelo contrário, ele está dizendo que caridade não é exercício para a salvação. É obrigação da identidade do cristão. É o perfil do cristão. Uma vez que ele já é salvo em Cristo Jesus, ele já é cristão pela graça de Deus, ministrada em Cristo Jesus. Semelhante às outras lições, está bem suave a perspectiva. Eu até imaginava que o autor ia pegar um pouquinho mais pesado. Mas vamos ver. Ele conclui dizendo que aqueles que amam os bens materiais e as colocam em primeiro lugar, correm o risco de perder a vida eterna com Deus. O cristão deve seguir o estilo de vida de Jesus, que não somente ensinou o caminho da vida eterna, como também testemunhou com seu próprio exemplo de vida. E é por isso que Jesus tinha tanta autoridade nas suas palavras, porque antes da gente ouvi-lo falar, a gente já observava na sua prática de vida o que ele falava. Fica com Deus. Muito obrigado pela sua parceria. Deus abençoe você.
seu ministério, a sua classe, a sua família, a sua igreja e tudo que você colocar à mão. Pela graça de Jesus. Obrigado.